Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Será que Reizinho, Juninho Pernambucano, estará de volta à colina, ao gigante da colina, como executivo? Será que vamos ter uma continuidade de CEO? CEO do Vasco vai continuar como CEO da Vasco SAF? Você quer saber sobre as especulações, sobre os nomes dos diretores e executivos que possivelmente trabalharão para Vasco SAF? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Hoje, dia 6/7/2022, você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, e você quer saber sobre a novidade do Reizinho Juninho Pernambucano ser diretor de futebol da Vasco SAF? E você quer saber se o CEO Luiz Melo vai continuar sendo o CEO da Vasco SAF também? Venha comigo até o final desse vídeo, mas antes, já largue os seus comentários aqui embaixo. Se você concorda com esses nomes, um CEO da Vasco SAF, Luiz Melo, um diretor de futebol, Juninho Pernambucano, concorda? Escreva aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião. Mas também não se esqueça, largue um dedo neste like, que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal para alcançarmos a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Porque o Sérgio Maca lança o verdadeiro café da manhã com as notícias, informações e opiniões independentes sobre o gigante da colina, às 7 horas da manhã, neste canal, sempre com vídeo com as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje vamos falar sobre este assunto que perdurará até o final do mês, até a aprovação ou não pela Assembleia dos Sócios. Vamos antes, então, passar com os passos para essa constituição da Vasco SAF. Ontem, a princípio, porque não tivemos o resultado, as informações do resultado desta reunião, a Junta Deliberativa da Assembleia Geral, convocada pelo seu presidente Otto de Carvalho, teria se reunido para chegarem ao final da lista de sócios aptos a votarem na Assembleia Geral, a ser marcada a partir desta reunião há 20 dias. Como 20 dias para frente, possivelmente cairá no meio de uma semana, essa Assembleia Geral será marcada para o dia 30 de julho, sábado, para aí ser aprovada a Constituição da Vasco SAF através da 77 Partners ou não. Com a publicação desta lista, começa a correr também um prazo de 5 dias, se não me engano, para impugnação dos nomes, bem como para você, se o seu nome não estiver nessa lista, procurar a secretaria do clube para regularizar o seu cadastro e lá na frente sairá uma nova lista com tudo já regularizado, com as impugnações aceitas ou não e com as reivindicações de inclusão de novos nomes ou não, ok? Mas aqui vamos falar sobre as últimas notícias, então, que estão sendo vinculadas. O jornalista Gilmar Ferreira, através do blog Futebol Coisa e Tal do Jornal Extra, vinculou uma notícia com 2 nomes que podem constituir o quadro de executivos da futura Vasco SAF. O primeiro nome ventilado é do Juninho Pernambucano. Aqui eu abro um parênteses. Na própria reportagem não há nenhuma indicação da fonte dessas informações, ou mesmo com aquela famosa frase assim, conversado com pessoas próximas ao Juninho Pernambucano, ao CEO Luiz Melo, confirmou. Não há nada indicando nisso, tá? Não tem a origem da fonte. Vamos então obter a fonte mesmo através do jornalista Gilmar Ferreira. Ele informa que o Vasco está procurando o Juninho Pernambucano para ser o seu diretor executivo do futebol, para tratar de futebol. O Juninho Pernambucano já teve seu nome vinculado ao Vasco da Gama em final de 2021, através até também de outros jornalistas, como o Atenção Vascaínos, do Emerson Rocha e Flávio Dias, para ele compor a diretoria executiva de futebol do Vasco da Gama antes mesmo da contratação do Carlos Brasil. Naquele momento ele declinou do convite, informando que não era o momento certo para ele retornar ao Brasil. Agora ele já encerrou suas atividades profissionais no Lyon, bem como também ele deve aguardar um pouco mais, porque ele tem um compromisso comentarista de futebol de uma rede de TV francesa para a Copa do Mundo.
vamos aguardar a confirmação deste nome, porque o próprio também não veio ainda confirmando se há esse contato prévio para ser o diretor de futebol ou não. Agora eu comento aqui, eu quero saber também dos seus comentários. Você concorda com esse nome? Porque eu consigo distinguir perfeitamente o atleta Juninho Pernambucano, que ajudou o Vasco, principalmente ali no final dos anos 90, nas suas grandes conquistas, e depois do seu retorno também com um time lá de 2010, 2011, 2012, fazendo grandes jogos pelo Vasco da Gama. Mas eu não sei particularmente como é que é ele sendo diretor de futebol, não sei como é que ele agiu no Lyon, não sei se o pessoal lá ficou satisfeito com o trabalho dele ou não, só sei que ele levou o Henrique daqui, ajudou mais ao Vasco da Gama, e parece que o Henrique também não é defenestrado lá na torcida do Lyon, parece que ele lá joga razoavelmente bem. Não tem outras informações, porque eu quero saber disso exatamente de vocês. Como é o trabalho do Juninho Pernambucano como diretor de futebol? Será que ele foi bom para o Lyon ou não foi bom para o Lyon? Porque o Juninho Pernambucano no Lyon, ele também é um grande craque, ele também é um ídolo lá, porque jogou vários anos, ganhou, se não me engano, 8 campeonatos franceses. Então lá também o pessoal consegue distinguir o que é o atleta para o executivo. Eu não sei qual foi a opinião deles lá, se ele foi bem ou foi mal ou não, mas vamos aguardar essa confirmação. O problema que eu vejo é o seguinte: não há nada que indique realmente uma conversa com o Juninho Pernambucano, mas é sempre uma boa notícia você vincular o Juninho Pernambucano da mesma forma como foi o Rodrigo Caetano, que chegou ao final, não deu em nada. Até mesmo o Rodrigo Caetano falou que não teve qualquer contato da 77 Partners. É bom levantar esses nomes, porque você cria uma expectativa muito agradável com a Vasco SAF, com a 77 Partners, porque são nomes vinculados à história do Vasco da Gama, que traz bons movimentos ao Vasco da Gama. E o Juninho Pernambucano, a princípio, me parece ser um grande profissional, ou pelo menos um profissional que não é envolvido em grandes escândalos. E com isso você cria essa boa expectativa, falando, pô, a Vasco SAF está indo por um bom caminho. Isso muito me incomoda. Sem ter a fonte certa de onde está vindo essa informação, será que está jogando para buscar essa satisfação com a Vasco SAF? Não sabemos. Vamos aguardar aí a confirmação deste nome, ou pelo menos desta procura. O outro nome que me incomoda mais, que é a continuação do CEO hoje do Vasco da Gama, Luiz Melo, flamenguista, não negado isso, para ser o CEO da Vasco SAF. Ou seja, ele sai do CEO, que seria da instituição ligada, para ser o CEO diretamente da Sociedade Anônima de Futebol. Talvez um cargo até acima do Juninho Pernambucano. Isso muito me incomoda, porque ele foi contratado lá da época do Alexandre Campelo. Ele simplesmente é o CEO do Vasco da Gama na pior fase futebolística, esportivamente falando, do Vasco da Gama. Nas mais vergonhosas campanhas de futebol do Vasco da Gama. E o cara vai permanecer como CEO da Sociedade Anônima de Futebol? Será que ele tem essa capacidade? Será que ele mostrou resultados para ser ex-profissional? Porque, pela reportagem, está falando que ele hoje é o profissional que lida diretamente com a 77 Partners. Ou seja, isso muito me incomoda, porque primeiro é aquele argumento, não, a galera da política vai estar afastada. Eu sei, galera, ele é funcionário e ele pode permanecer na Vasco SAF. E se for competente, ele está sendo analisado por umas grandes empresas, que imagino que não está botando dinheiro para perder dinheiro, então ele vai continuar. Mas me incomoda, porque o cara não trouxe, ele é CEO do Vasco da Gama no pior momento da história do Vasco da Gama. E o cara vai permanecer como CEO, como talvez até o homem mais forte desta sociedade anônima que está sendo formada. Para mim é inconcebível. E se você defende a SAF para exatamente ver essa galera fora, essa galera da diretoria da política, porque eles se tornam um político também, porque ele está extremamente ligado à diretoria administrativa. Então, meu irmão, você tem que ser completamente fora deste nome, permanecer no Vasco da Gama. Me desculpa, você tem que ser completamente fora. Não aceito isso, eu não estou aceitando este nome permanecer no Vasco da Gama. Até porque ele é flamenguista e ele não mostrou resultados esportivamente, logo no futebol, para responder lá. Pô, Marco, mas se ele for bom profissional, não importa o clube dele. Cara, particularmente para ser CEO da Vasco SAF, eu acho que você tem
grandes profissionais que sejam vascaínos. Você não precisa ir atrás de um flamenguista para ser o presidente do futebol do Vasco da Gama. Enfim, aqui também nesta reportagem me fala um terceiro ponto que é muito importante, que é a forma de gestão do futebol. Que na verdade, o Juninho Pernambucano vindo, ele ficaria abaixo de um triunvirato do John Walsh, que é o head esportivo da 77 Partners, o Don Dreisfield, ex-diretor estratégico do Grupo City, e por Mladen Sornaz, ex-head de análise de desempenho do Leicester. O Leicester é um clube mediano lá na Inglaterra que chegou a ganhar o inglesão lá há pouco tempo atrás, mas que também desde então não vem tendo os grandes resultados. Enfim, imagina só, vai ser um triunvirato de gringos, nada contra a competência deles, mas que a princípio não entendem nada de futebol brasileiro, nada de futebol sul-americano, para vir comandar o futebol exatamente do Vasco da Gama. E qual o interesse que eles vão defender? Do Vasco da Gama ou desse ecossistema que eles estão montando com Gênova, Stansfield Red Star da França, sei lá, outros clubes que eles estão comprando por aí? Isso muito que me incomoda. Você imagina você ter um diretor executivo de futebol tomando as decisões do Vasco da Gama, tendo que passar pelo crivo desse triunvirato. Não vai funcionar, os caras não conhecem nada de futebol brasileiro para eles tomarem uma decisão. Por isso que muito me preocupa a forma de gestão da 77 Partners, principalmente com as coisas que estão sendo levantadas, algo mais de concreto assim, que são os nomes de jogadores especulados, são sempre jovens, dos sul-americanos, nem tão grandes assim, com nome tão ventilados assim, vindo para o Vasco da Gama. E essa história, então, desse triunvirato decidido sobre o futebol do Vasco da Gama, muito me preocupou. Vamos aguardar. É por isso que eu quero maiores informações de como será esta gestão. Porque se for assim, tem tudo para não dar certo. Vamos aguardar maiores informações. Eu quero já saber os seus comentários aqui embaixo, se você concorda com essa forma de administração do futebol do Vasco da Gama, se você concorda com a continuidade do Luiz Melo como CEO da Vasco SAF, se você concorda com o retorno do nosso Reizinho para diretor de futebol. Tchau e saudações vascaínas!